acaso já aconteceu com você de ficar rolando o catálogo do seu streaming de filmes favorito e não encontrar nada pra assistir? Ou pior ainda, quando você finalmente escolhe o que vai assistir, mas depois que termina percebe que não valeu a pena e você perdeu o seu tempo? Se essa situação é familiar, você acabou de cair no vídeo certo, porque hoje eu vou indicar 10 filmes de suspense disponíveis na Netflix que valem a pena. Eu pretendo fazer esse tipo de vídeo pra outros gêneros também, mas eu decidi começar com suspense, que é um gênero que eu gosto bastante. E obviamente que eu não consigo garantir que você vai gostar de todos os filmes que eu vou indicar, mas pelo menos eu consigo garantir que são filmes minimamente legais, tá? Não são filmes horríveis, nenhum filme eu acho que você vai detestar aqui dessa lista. Mas se por acaso escolher um filme é uma tarefa difícil, outra que não é nada difícil é você se inscrever aqui no nosso canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante, assinar o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Número 1, Copycat, A Vida Evita a Morte, de 1995. É que a gente vai acompanhar uma psicóloga especialista em serial killers que vive de forma isolada depois que ela sofreu um trauma. Mas a sua vidinha pacata vai virar de cabeça pra baixo quando ela é chamada pra polícia pra ajudar um caso de um assassino que tá copiando alguns crimes famosos. Só que a tensão vai aumentando, o negócio vai virando muito pessoal e perigoso. Esse é o tipo caso daquele suspense clássico, inteligente, cheio de investigação psicológica. E o filme tem aproximadamente 2 horas de duração, mas não se preocupe que passa rapidinho. Número 2, Awake, A Vida por um Fio, de 2007. Durante uma cirurgia delicada, um homem acorda no meio do procedimento, só que ele não consegue nem falar e se mexer. Meu Deus, isso é muito angustiante. E pra piorar, ele começa a observar ao redor e percebe que tem alguma coisa estranha ali e que sua vida corre risco. E é lógico que esse suspense é bem angustiante e cheio de reviravoltas interessantes na trama. E pra quem gosta de um filme mais rapidinho e dinâmico, essa é uma boa pedida, porque o filme tem apenas 1 hora e 20 de duração. Número 3, Ilha do Medo, de 2010. E eu sei que talvez seja um pouco clichê indicar Ilha do Medo, né, porque é um dos melhores suspense aí do século XXI, mas tá no catálogo da Netflix e é bom suspense, então eu vou indicar. E aqui nessa hora a gente vai acompanhar um detetive interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que ele vai no hospital psiquiátrico isolado investigar o sumiço de uma paciente. Só que conforme a coisa vai avançando, tudo vai ficando meio nebuloso, confuso, meio paranoico ali, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Esse filme tem um baita de um plot twist, tá? Se você conseguiu se blindar dos spoilers, vale muito a pena a experiência. O filme é um pouquinho mais longo, tem 2 horas e 20 de duração, mas eu garanto que esse tem que estar no seu currículo de filmes de suspense. Número 4, Psicopata Americano, de 2000. No executivo bem sucedido e bonitão parece que vive uma vida perfeita, só que as aparências enganam, porque tem uma vida dupla ali bem perturbada. E esse é o personagem do Patrick Bateman, uma excelente atuação do Christian Bale, que gerou vários memes, inclusive. E o filme mistura um pouco de crítica social, com humor ácido, com violência, e eu vou conversar com vocês, dessa lista é um dos meus preferidos. Aí, o filme tem 1 hora e 40 de duração. Duração média, tá bom. Número 5, Tempo de Matar, de 1996. Após um crime brutal cometido com sua filha, um homem decide fazer justiça com as próprias mãos. E a gente vai acompanhar toda a tensão do julgamento após esse ato de justiça do pai. Esse filme é interessante, que traz vários questionamentos e discussões interessantes que a gente fica pensando o que é certo e errado numa situação dessas. O filme é um pouco mais longuinho, tem 2 horas e 30 de duração, e por mais que ele seja um pouco cadenciado em vários momentos, né, porque é um filme de tribunal, eu acho que no final o saldo é positivo, deixa a gente com uma reflexão muito interessante pra fazer. Número 6, Fuja, de 2020. Uma jovem com uma enfermidade começa a suspeitar que a mãe dela, superprotetora, tá fazendo alguma coisa meio errada ali. Esse filme é baseado na tal da Síndrome de Munchausen por precaução, um nome complicado, mas eu vou explicar aqui. Que consiste quando um cuidador meio que causa, ou pelo menos amplifica, uma doença no seu cuidado, né? Tem outros filmes que tratam isso, o próprio O Seu Sentido, tem uma cena que mostra um pouco disso, e esse é mais um exemplar dessa tal da síndrome. E o filme é simples em geral, mas eu acho que ele é muito eficaz, tem uma certa tensão, é um filme bem rapidinho, de 1 hora e 30 de duração. Número 7, O Enfermeiro da Noite, de 2020. Uma enfermeira começa a suspeitar do seu colega de hospital ali, porque alguns pacientes começam a morrer misteriosamente. Ela vai se aproximando ali da verdade, o negócio vai ficando cada vez mais tenso. Esse filme é baseado em fatos, pelo menos supostamente é baseado, e dá pra imaginar que pode acontecer uma coisa dessa mesmo, né? Porque tem uma crítica interessante ao sistema de hospitais, né? Porque meio que ele conseguia fugir disso porque ele trocava de hospitais. E as instituições não queriam sujar o nome dela, meio que passavam um pano dos casos dele. É muito interessante, é uma discussão bem profunda, né? O filme tem 2 horas de duração, um pouquinho mais longuinho até. Eu acho que nesse talvez seja um pouquinho mais arrastadinho, tá? Até por causa da temática não tem tantas nuances assim, mas ainda é um filme que vale a pena. Número 8, O Diabo de Cada Dia, de 2020. Esse é o tipo de filme que é difícil um pouco falar sobre a trama, porque são várias histórias meio que cruzadas, passando em paralelo, né? Uma história meio sombria que se passa num vilarejo mais de interior. E todas elas têm a questão da violência, do fanatismo, de personagens muito interessantes que meio que ligam essa elo de ligação entre as histórias. E cabe destaque aqui pra atuação do Tom Holland e do Robert Pattinson, que mandam benzaço nessa obra. E o filme tem 2 horas e 20 de duração e, na minha opinião, é um dos melhores originais da Netflix. Número 9, Fratura, de 2019. Após um acidente, um homem leva sua esposa no hospital, só que ele acaba percebendo que ela simplesmente desapareceu. A partir daí, então, ele começa a questionar de tudo, inclusive a própria sanidade. É um
suspense que prende bastante atenção, inclusive tem um plot twist até que interessante mais pro final. E o filme é protagonizado pelo Sam Worthington, que é o mesmo ator protagonista da série Avatar, que eu não acho lá um grande ator assim, mas aqui até que ele manda bem, pelo menos não compromete. O filme tem 1h40 de duraçãozinha padrão ali, e até que é um bom entretenimento. E pra fechar essa lista, número 10, Durante a Tormenta de 2018. Uma interferência no tempo acaba conectando duas pessoas de épocas distintas, e aquele negócio meio efeito borboleta, né? Uma decisão no presente acaba afetando o futuro. Esse é um suspense um pouquinho diferente, que ele tem pitadas, obviamente, de ficção científica, até por causa da temática, um pouquinho de drama e até um pouco de romance, inclusive você fica querendo descobrir o que vai acontecer, e tem algumas reviravoltas. Eu acho um filme interessante, eu gosto muito da temática. O filme tem duração aproximada de 2 horas, e cabe um disclaimer aqui que ele não é falado em língua inglesa, tá? Não sei se isso é um problema pra você. Mas é isso, pessoal, esse foi meu resumo rápido aqui de 10 indicações de filmes de suspense disponíveis na Netflix que eu acho que valem a pena. Como eu falei, não dá pra garantir que você vai gostar de todos os filmes que eu indiquei aqui, obviamente, mas dá pra garantir que são filmes que pelo menos passam de média. Se você consulta nos órgãos aí de avaliações de filmes, são filmes que têm uma avaliação pelo menos decente. Mas e aí, por acaso você já assistiu algum dos filmes que eu indiquei aqui? Se você já assistiu, comente aqui o que você achou, se você achou que realmente valem a pena. E se você gostou desse conteúdo de indicações também, comente aqui que de repente eu faço uma parte 2 com outros filmes de suspense disponíveis na Netflix. Pedinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!